Constantinos, um bacalhau cheio de história e tradição. Desfrute da qualidade e do sabor de um bacalhau de respeito e de excelência. Constantinos, sabor e tradição. Olá, boa noite. Esta quinta-feira vamos falar de um assunto completamente diferente dos que temos abordado nos últimos tempos. Vamos falar de crianças, proteção a crianças e, sobretudo, da CPCJ. Isto normalmente costuma bater certo. Comissão de Proteção a Crianças e Jovens de Torres Vedras, no caso. O meu convidado hoje é psicólogo, é o líder da Comissão de Proteção de Crianças e Jovens de Torres Vedras, é Ângelo Teodoro, a quem eu agradeço desde já o favor de estar connosco e, sobretudo, de nos ir também desmistificar um pouco sobre o que é isto da CPCJ, que é uma coisa que as pessoas basicamente conhecem, sabem que existe, mas depois falta ali qualquer coisa, há ali pormenores que são importantes, os pormenores é sempre o mais importante. Ângelo, obrigado por estar connosco, obrigado por ter aceito o meu convite. CPCJ é o quê? Olá, boa noite, Carlos, obrigado também pelo convite, é um gosto estar aqui. O gosto é todo nosso. É um prazer também ter esta oportunidade de falar um pouco sobre a CPCJ, sobre crianças e jovens em risco, e tentar, de certa forma, também desmistificar um bocadinho esta imagem que passa muito para a opinião pública das comissões. Na verdade, a CPCJ é uma entidade não judiciária, tem uma autonomia funcional e tem um conjunto de representantes de diversas entidades que atuam no Conselho. O município, a educação, a saúde, a segurança social, entre outros, que integram esta comissão. Portanto, trabalha em duas dimensões diferentes, portanto, duas modalidades. Uma modalidade alargada, onde estão todos os comissários e que reúne mensalmente, e depois a comissão restrita, que trabalha os processos de promoção e proteção. E as CPCJs basicamente servem exatamente para isso, para intervir quando uma criança ou um jovem está numa situação de perigo. E como é que Teodoro, como é que a CPCJ sabe que uma criança está numa situação de perigo? Com certeza não passam na rua, não vê um pai arralhar com o filho e não dizem a criança está em perigo. Não é assim, pois não? Não. Isto tem aqui temos vários mecanismos para perceber
tudo começa com uma sinalização. A sinalização pode ser feita por qualquer entidade ou até por qualquer pessoa que saiba de uma determinada situação que possa eventualmente colocar aquela criança em perigo. Mas pode vir da GNR, do hospital, das escolas, das creches, ou seja, alguém que presencie, que tome conhecimento de uma situação de perigo para uma criança ou jovem, pode dar esta informação, pode e deve dar esta informação à Comissão. E é a partir daí que é aberto um processo que depois requer uma avaliação. Ou seja, qualquer sinalização dá origem a um processo, mas requer depois uma avaliação para verificarmos então se existe realmente o risco, se existe perigo ou se não existe nada. Portanto, se é uma situação... Acontecem situações em que há crianças sinalizadas, ou seja, há queixas, a gente pode dizer assim, mas onde não há qualquer problema e há, por exemplo, se calhar uma má avaliação de quem faz a queixa, por vezes até má vontade. Isso também acontece, não acontece? Exatamente. Deixe-me já aqui desmistificar aqui uma situação que é a questão da queixa, que é uma palavra que nós não utilizamos, nem queixa nem denúncia. Sim. Exatamente por causa dessa situação, ou seja, para tirar esse peso de haver uma comunicação à CPCJ. Aquilo que nós chamamos é uma sinalização ou comunicação. Ou seja, de certa forma a pessoa está a pedir-nos ajuda, é quase como, olha, vejam lá esta situação, vejam lá se isto é um perigo ou não. E começa aí o processo de avaliação. A partir daí temos vários mecanismos para avaliar então o risco, o perigo ou então outra situação, pode ser um mal-entendido. Até já tivemos várias situações que não passaram de mal-entendidos e o que acontece aí é o arquivamento normal do processo. Há outras situações que são mais complicadas e aí temos de fazer efetivamente uma intervenção. Vocês trabalham também em colaboração direta com as entidades judiciárias ou não? Também trabalham, depois isso acaba tudo por ir parar ao Tribunal, que é o juiz que decide depois isso em última instância, ou são vocês que decidem? Acaba por haver aqui uma decisão, mas deixe-me contextualizar primeiro, para percebermos onde é que se situa a CPCJ aqui na relação com os tribunais e com a comunidade. Portanto, podemos olhar para as escolas, para os hospitais, para as outras entidades como entidades de primeira linha, ou seja, têm o dever de assegurar a proteção e o bom desenvolvimento das crianças e dos jovens. Quando alguma coisa nessa primeira linha falha, é então aí que sobe à segunda linha, e é na segunda linha que está a CPCJ, ou seja, intervém e só deve intervir quando algo na primeira linha falha, por alguma razão também, que pode ser até falta de vontade dos pais ou alguma falha nas instituições, então sobe à segunda linha. E quando nós não conseguimos então encontrar uma solução, sobe então aos tribunais, sobe então ao tribunal, ao Ministério Público neste caso, e pode então tornar-se um processo judicial. Portanto, tem esta pirâmide de funcionamento. Portanto, na primeira linha estão todas as entidades, está a comunidade que tem esse dever de assegurar a proteção das crianças. Se alguma coisa falha, sobe então à segunda linha, que é a CPCJ, e então, por fim, está o Ministério Público. E antes disso, ainda os próprios pais, que têm os filhos à guarda, que os têm, que não são propriedades dos pais, claro, nós sabemos. Isto é uma forma antiga de ver as coisas, porque a educação também mudou muito nestes últimos anos. A forma de alguns pais se enquadrarem com os filhos, a forma de educarem os filhos, por vezes também é mais ou menos correta, mas também isto é uma questão cultural, não é? Deparam-se muito com situações dessas, não é? Sim. Essa questão dos pais não serem donos dos filhos é interessante, não é? Porque efetivamente os pais têm um conjunto de direitos, mas têm um conjunto de deveres também que têm que ser respeitados, não é? E portanto é esse equilíbrio que torna a parentalidade mais positiva, portanto, e com resultados também sobre a educação. E é verdade que a educação tem evoluído, tem vindo a evoluir, não é? A forma de como os pais também olham para a educação também tem vindo a evoluir, e nós, até aqui nas problemáticas, conseguimos perceber que há uns tempos, se calhar, incidiam mais sobre o que é que são maus tratos e o que é que não são, o que é a educação mal direcionada. Exatamente, isso mesmo. E tem meios para
para aconselhar os próprios pais e para tratar com os próprios pais, em vez de estar a tratar do problema da criança. Estou sempre a tratar do problema da criança, não é? Portanto, no fundo, a ajudar os pais, estão a ajudar a criança. Mas tem meios para isso também. Esse acompanhamento também é feito. Sim. Em primeiro lugar está sempre a criança, não é? De qualquer forma, toda e qualquer intervenção é sempre num ponto de vista sistémico, ou seja, olhar para a família, olhar para o agregado, perceber o contexto em que aquela criança está inserida e depois intervir também sobre esse contexto. E passa muitas vezes pelos pais, por alterar comportamentos, por ajustar comportamentos, ajustar atitudes também, e é feito esse acompanhamento aos pais e muitas vezes é solicitado também aqui uma mudança quer nos estilos parentais, por exemplo, quer noutros pontos de vista também aos pais. Portanto, é fácil os pais compreenderem isso, adaptarem-se e mudarem o seu próprio comportamento. Isto é uma questão cultural, por vezes é capaz de não ser assim tão fácil quanto isso. Como é que se sente essa? Esse é o grande desafio. Esse é o grande desafio. Deixe-me só dizer uma coisa, que nós só intervimos também com o consentimento dos pais. Numa primeira instância. Exatamente. O processo é aberto aqui. A primeira coisa que nós fazemos é chamar cá os pais ou responsáveis legais. Sim. Portanto, a criança pode estar entregue à avós ou a outro responsável legal, que tem que dar o consentimento para a nossa intervenção. Ou seja, nós só podemos intervir e este ponto é fundamental, porque é isso que nos torna mediadores. Se um pai não quiser que o filho tenha processo na CPCJ, ele pode dizer: eu não dou consentimento. Bem, mas aí assim está sujeito a ter um processo em tribunal, Exatamente. Que é muito mais grave, e aí os tribunais é que não têm essa sensibilidade. Vocês, claro, têm essa sensibilidade e jogam com estas situações todas, como o Teodoro disse, são mediadores, não é? Os tribunais não tanto, os tribunais decidem. Exatamente. Ou está a correr bem e ficam com o filho, ou está a correr mal e o filho vai ser institucionalizado, é assim que se chama, não é? Sim. Não fazem, não têm esse entretanto, esse intermeio. Já tem mais. E nós temos aqui o Tribunal de Família e Menores e conseguimos perceber que existe já uma grande sensibilidade por parte de quem toma decisões. Sim. Em vários aspectos também relacionados com a família, relacionados com a criança, relacionados com os jovens. E, portanto, também não há que ter medo do processo judicial, exatamente, e do tribunal. O tribunal está ali para tomar boas decisões. E também, portanto, há aqui uma imagem dos tribunais também, se calhar, a desmistificar, não é? E nós percebemos, neste contacto frequente que temos com o tribunal e com o Ministério Público, que existe também uma cada vez maior sensibilidade para todas estas questões da família, do desenvolvimento dos jovens, porque, quer dizer, uma institucionalização causa ali um choque tremendo também na vida do jovem, no seu desenvolvimento, e, portanto, essa é sempre a última opção. Isso só pode ser válida se não houver mesmo outra opção junto da família, não é? Exatamente. Agora, uma pergunta que toda a gente faz, há uns tempos atrás, aparece-nos uma decisão de um juiz do norte do país, eu também não sei de onde, mas do norte do país, foi falada, em que o pai vai parar a tribunal, ou os pais vão parar a tribunal, porque deram uma pequena palmada a um filho, alguém viu e meteram em tribunal e aquilo chegou lá. E a decisão foi um pouco no sentido de aquilo ser educativo. Não é dar uma carga de porrada no miúdo, tudo bem, sim, não é educativo de certeza. Até que ponto é que isso pode ser ou não considerado educativo? Há casos em que sim, casos em que não. É sempre, nunca é possível. Qual é o vosso entendimento disso? Com certeza que pode ser, quer dizer, depende do contexto. Em que acontece. Exatamente. E é possível ver, por exemplo, se os pais, noutras dimensões, são pais protetores ou não. Ou seja, se cuidam, portanto, tomam ali conta de outras dimensões da vida do filho e a dada altura deu ali uma palmada. Ok, aquilo é devidamente contextualizado. E agora, se a palmada ou as palmadas depois forem associadas a outro tipo de comportamentos mais negligentes, isso pode... Ou se forem violentas. Exatamente. É engraçado que há pouco tempo vi um estudo muito interessante e também, de certa forma,
É curioso, e que dizia que as mães, Sim. isto era um estudo com crianças mais pequenas, as mães quando davam assim uma palmadinha nos filhos, tinham tendência, passado ali algum tempo, de ir ter com eles, explicar, dizer, estás a ver, foi por causa disto, ou portanto tinham ali um gesto de reparação daquela palmada que davam. Enquanto outras mães que exerciam ali alguma violência mais verbal, depois não tinham este gesto de reparação. Ou seja, nesse caso, era melhor essa pequena palmada do que... Eu recordo-me, nunca bati nos meus filhos, eles... Claro. Samuel, Rafael, é verdade, porque acho que não é por aí, nem é necessário. Mas eu recordo-me, penso com o meu mais velho, dele chegar já sem maiorzinho e a mãe com o chinelo atrás e ele dizer: mãe, mas só estás a cansar, deixa disso. Isso acontece um pouco, é mesmo educativo e, claro. E de certeza absoluta que não doía, não era com violência, porque se fosse com violência e a reação do próprio miúdo não seria essa, não é? Claro. As mães, eu acho que lhes dói mais a elas, uma verdadeira mãe, dói mais a ela se bater no filho ou se der a tal palmadinha no rabo do filho ou coisa parecida, do que ao próprio filho. Sentem isso também, não sei? É verdade. E por isso é que depois há esse movimento também de reparação, de ir ter com ele e de dar-lhe um mimo também e de certa forma reparar muitas vezes aquela palmadinha que é dada. É claro que existem outras formas não agressivas de educar, não é? Como estava a dizer, sim. Se calhar há pais que nunca tiveram essa necessidade e que arranjaram outras formas também de educar. Agora, claro que uma palmada também não é por aí. Não coloca a criança numa situação... Vamos pôr a violência de fora, claro. A violência é violência, claro. E acabou. É quase como ralhar, como nós costumamos dizer, o ralhar é educar, o ralhar coisas razoáveis, não é? Não humilhar, a humilhação é uma coisa diferente. Que tipo de casos é que normalmente vos aparecem na CPCJ aqui em Torres Vedras? Por exemplo, no último ano tem casos muito complicados, ou não? Sim. Este é o período em que nós estamos também a... É que eu meti já a falar da parte mais crítica, da parte processual, mas pronto, lembrei-me do tal juízo. Nós temos vindo também a observar aqui uma evolução, mesmo nas sinalizações e nos processos que nos aparecem cá, e aparecem situações complicadas no sentido em que são, portanto, existem várias causas, ou seja, chega uma sinalização e percebemos que não é só aquilo, ou seja, depois de fazer a avaliação, existem maus tratos, ou existe também negligência, ou existe também ali negligência afetiva, portanto, existe ali um conjunto de fatores que contribuem para que a situação não seja fácil de resolver. Portanto, não é só um fator que contribui para aquela situação, ali uma multiplicidade de fatores. E isso torna, muitas vezes, a situação mais complexa de resolver. E nós temos percebido que há um aumento destes casos. Portanto, e perceberam, derivado a quê? Há algo que leve a esses casos a aumentarem ou é acidental? Não, possivelmente tem a ver com a evolução também da sociedade. E o stress. Do stress, exatamente. Nós, por exemplo, no último ano, tivemos aqui um aumento bastante significativo de sinalizações que têm a ver com a exposição à violência doméstica. Ou seja, a criança está num lar, num agregado, onde existe violência doméstica e está exposta a isso. Ou seja, muitas vezes não é o alvo da violência, mas está exposto a essa situação. E depois isso tem ali um conjunto de fatores, que é o desemprego também, outro tipo de dificuldades, e portanto há ali um conjunto e às vezes falta de competências parentais também, portanto há ali um conjunto de fatores que estão por trás disso, das sinalizações que nos chegam cá e que têm a ver com a evolução social também. Não é? E essas situações são, por vezes, mais complicadas do que a situação da própria violência. Violência é sempre complicado, mas do que aquelas situações mais complicadas, de mais palmada, menos palmada, essas situações psicológicas deixam marca de uma criança para o resto da vida. Não é? Sim. E nós podemos ver também
há aqui um parceiro muito importante das CPCJs, que são as escolas. Sim, sim. Nós necessitamos sempre da informação dos professores, porque os professores estão todos os dias com eles. E, portanto, conseguimos perceber isso através dos sinais que as crianças passam no dia-a-dia. Ou são crianças que se isolam, ou são crianças que muitas vezes até têm também comportamentos agressivos para os colegas, porque nestas situações... Exatamente. Ou seja, o adulto é um modelo. Se trata dos problemas de forma agressiva ou de forma violenta, ele aprende que pode tratar disso também assim com os colegas e com os jovens. Então muitas vezes é um sinal também. Ou então basta um isolamento também, e às vezes pequenos sinais que... Então, quer dizer, vocês têm esses sinais catalogados, basicamente, sabem que quando... Não quer dizer que cada vez que aconteça determinada coisa, ou determinado sinal, que isso aconteça. Eu recordo-me aí há uns anos atrás, 5, 6 anos, eu sei de uma criança, porque era uma pessoa que estava relativamente próxima, a gente não mete a mão mãos pelo fogo em ninguém, só mesmo com este frio que está agora, e mesmo assim não, mas havia uma criança que tinha todos os sinais de sofrer violência, ainda por cima, eventualmente violência sexual. Não sei se é um caso que tenha ficado na retina, se não, mas que se veio a provar e que se veio depois a chegar à conclusão de que não, a criança não tinha comportamento nenhum relacionado com isso, era mesmo um problema de fisiológico, um problema de organismo da própria criança nessa situação. Acontecem situações que são complicadas para um próprio pai ou para uma mãe que trata bem a criança, sempre fez tudo bem, mas entretanto na escola, por qualquer razão, numa aula de ginástica, uma coisa qualquer, há uma situação estranha e o professor deve avisar, quer seja real, quer não seja real, deve sempre avisar. Exatamente, deve sempre. Nós passamos um pouco essa mensagem para fora, ou seja, em caso de dúvida, sinalizem e depois nós vamos avaliar. Existem pequenos sinais. Recorda-se deste caso? Tenho presente, sim. Porque é melhor avaliar e não ser nada, claro, do que não ser sinalizado e estar a acontecer uma situação de perigo e que ponha em causa a integridade psicológica, e física da criança. E, portanto, é preferível ter aqui uma equipa que vá avaliar a situação, que vá tentar compreender esses sinais de alerta. Existe um sinal clássico de alerta e que muitas vezes não quer dizer nada. É uma coisa muito clara, que é, por exemplo, crianças que no verão levam mangas compridas e muitas vezes é aquele sinal, ele está a tapar alguma coisa. E às vezes não é nada. É mesmo frio, é porque gostam daquela camisola. Exatamente, é aquele estilo. Mas quer dizer, é melhor verificar, é melhor ter uma sociedade que está alerta para esse conjunto de sinais e que vai avaliar e que vai perceber realmente se existe um risco ou se existe perigo, do que não ter, e portanto é melhor pecar por excesso do que por falta no que diz respeito a esta questão das crianças. As crianças. Vocês estão numa fase, o CPCJ Torres Vedras está numa fase, acabou o ano de 2018, que balanço, apareceram-vos muitos casos, há muitos casos em Torres Vedras que vão parar até vós, para serem analisados por vocês. Sim, nós temos tido aqui uma estabilidade mais ou menos em termos quantitativos. Nos últimos anos temos sempre cerca de 170, 180 casos novos. Sim. A isto juntam-se cerca de 30 a 40 reaberturas. Existem também reaberturas de processo. E nos últimos 3, 4, 5 anos tem sido mais ou menos estes os números, mais 10, menos 10, portanto há aqui alguma estabilidade, tem a ver também com a população, com a quantidade de população. A análise que nós fazemos é mais em termos da qualidade também das sinalizações e percebemos que existem aqui algumas categorias que aumentam, outras vão diminuindo também. Algumas são mais ou menos estáveis, por exemplo... Quais são os principais problemas que se vos deparam? Existe neste momento a questão da exposição à violência doméstica, que é preocupante. É a principal. Exatamente, é a principal e verificou-se um aumento realmente. Portanto, há ali uma curva realmente acentuada nesta problemática.
Depois há um conjunto de problemáticas relacionadas a situações que têm a ver com o direito à educação, ou seja, o absentismo escolar, o abandono escolar, etc., que é mais ou menos estável. Portanto, existem sempre um número bastante significativo de sinalizações relacionadas com estas questões, que é mais ou menos estável. E depois existe ali também um conjunto de sinalizações relacionadas com negligência e maus tratos, que acaba por ser mais ou menos significativo. Em termos de coisas relacionadas com o abuso sexual, não é muito significativo. Aqui na nossa região, felizmente, é reduzido. Até, eventualmente, pelo tipo de população que nós temos. Temos uma população, embora a cidade seja a cidade, mas uma população muito rural, em que toda a gente se conhece, toda a gente fala, os meninos falam com toda a gente. Exatamente. Eventualmente isso será bom também para as crianças. Sim, sim. Provavelmente é uma comunidade mais protetora em relação a algumas problemáticas, como é este caso de coisas relacionadas com abusos sexuais. Exatamente. Outras situações, se calhar, são um bocadinho mais permissivas, portanto temos uma sociedade ainda um bocadinho mais permissiva, não é? A questão das negligências, por exemplo, ou do absentismo escolar, e isso permite com que surjam mais sinalizações ainda. Mas o absentismo escolar é muito interessante também, é uma problemática interessante, porque surgem situações em que, portanto, o absentismo escolar, quando a criança falta sistematicamente às aulas. E às vezes não é a problemática em si, mas sim um sintoma. E é muito interessante ver esta questão. Portanto, surge-nos como uma sinalização, mas quando vamos avaliar, muitas vezes aquela problemática transforma-se noutra coisa qualquer. Ou seja, pode ser desde um jovem que está chateado com a escola, ou com o professor, e começa a faltar, que está desmotivado com a escola, e aí temos aqui um processo de motivação e dar aqui um novo sentido à escola e criar com ele e com os pais um projeto na própria de vida. escola. E, exatamente. Depois, situações de bullying ou até situações de maus tratos em casa e depois, durante aquela fase em que estão marcados, não vão à escola. Ou seja... Tem vergonha. Exatamente. Ou seja, muitas vezes o absentismo escolar pode ser um sintoma de outra coisa e não a problemática em si. E é exatamente nesse sentido que a CPCJ vai agir, não é? Exatamente. É fácil depois encaminhar e solucionar esses problemas? Isso passa por vós ou passa por os encaminharem para outros locais? Passa por vezes, se calhar, algumas das vezes, quando o problema é o professor falar com o próprio professor, mudanças de escola, tudo isto resulta ou não? Sim. É a CPCJ que faz isso ou não? É a CPCJ que gera isso. Cada caso é um caso, ou seja, cada situação, cada criança tem as suas especificidades. Basta olhar para a família também, não é? E há crianças que vivem só com a mãe, outras que vivem com os avós, outras que têm uma família alargada, numerosa, que tem ali uma rede de apoio bastante grande. Depois tem a ver também com situações em que a criança vive na cidade ou vive mais afastada e, portanto, cada criança tem aqui as suas especificidades. E é por isso que é importante fazermos uma primeira avaliação da situação. Ou seja, antes da intervenção, a Comissão faz sempre uma avaliação. Ou seja, vamos ver como é que é a família, como é que funciona, como é que é o agregado, como é que é o seu contexto, a escola, etc. Portanto, recolhemos um conjunto de informação que depois nos permite intervir com maior segurança e aplicar medidas, que é essa a diferença para a primeira linha, para as outras entidades. Aplicar medidas é de certa forma, arranjar ali uma solução. Não é? Ou seja, esta criança, o que é que precisa? O que fazemos na prática é identificar os fatores de risco e identificar fatores de segurança. Ou seja, um fator de segurança pode ser, por exemplo, uma família alargada, uma família com recursos. Um fator de risco pode eventualmente ser uma criança que está mais isolada, que vive só com a mãe, não tem uma família alargada que possa, de certa forma, quantas vezes a mãe não está desempregada ou não se vê numa situação de desemprego e depois não pode dar a resposta que quer, por vezes quer. Vocês também resolvem, solucionam, encontram soluções para os próprios pais quando acontece uma situação dessas à criança ou não têm competências para chegar aí? Não, temos. E, portanto, é um pouco por causa disso que nós temos aqui esta representatividade
de várias entidades na CPCJ. É para, de certa forma, podermos ativar respostas na comunidade. Aquilo que nós fazemos basicamente é a gestão do caso. Mas vamos supor que é preciso um apoio para o pai, foi cortada a luz, então solicitamos Que está a prejudicar a criança? Exatamente, que pode prejudicar a criança, ou é necessário um psicólogo, ou é necessário marcar uma consulta. Somos nós que ativamos essas respostas. Ou seja, não temos as respostas dentro da CPCJ, mas temos essa competência e essa capacidade de ativar as respostas necessárias para aquela criança. Então, depois de fazer essa avaliação, nós percebemos o que é que falta. E depois de fazer, de certa forma, construirmos ali um plano e dizemos, ok, então o que falta é isto, isto e isto. Então temos nós essa responsabilidade de ativar na comunidade as respostas que são necessárias para a proteção daquela criança. E só depois disso é que vão acompanhar e ver se com essas condições está tudo a correr bem então. Isso mesmo, isso mesmo. O Ângelo já me falou uma série de vezes de nós fazemos. Nós é o CPCJ, claro, que o Ângelo Teodoro lidera, em Torres Vedras. Que tipo de pessoas, que tipo de técnicos é que tem na sua equipa? Para além do Ângelo, que é psicólogo, não é psicólogo clínico, se não estou em erro, mas que faz mais uma questão de gestão de equipa, não é? Isso mesmo. Com que elementos é que fazem parte do CPCJ? Que tipo de pessoas, que tipo de técnicos é que têm a trabalhar consigo? Muito bem. Como eu disse há pouco, a CPCJ divide-se em duas modalidades. A modalidade alargada e depois a modalidade restrita. Na modalidade alargada estão um conjunto de representações de diversas entidades, portanto, para além do município, a saúde, portanto, a educação, a segurança social, as forças policiais, elementos da Assembleia Municipal também. Portanto, há ali um conjunto de entidades que estão presentes e que também nos ajudam, muitas vezes, a ativar essas respostas. Mas a principal função ou missão da Comissão Alargada acaba por ser também desenvolver atividades de prevenção, de sensibilização. E até sinalização. E também de sinalização, exatamente. Depois da alargada, por assim dizer, saem alguns técnicos que têm que ter algumas formações específicas para gerir e trabalhar os processos de promoção e proteção. E é aquilo que nós chamamos de comissão restrita. Neste momento temos 5 técnicos e temos 2 psicólogos, uma professora, uma jurista e uma enfermeira. Além disso, temos também um apoio técnico. Isto tem a ver com o número de processos que nós temos. Existe depois a Comissão Nacional que acaba por supervisionar e percebeu que seria útil nós termos também um apoio técnico que vem de um projeto que é o Release do Asas de Matacães. Portanto, que colocou cá um técnico a tempo inteiro. Sim. Técnico administrativo, técnico da área das crianças. Portanto, agora da área social, eu passo o tempo a colocar rasteiras, isto não vai, se não tinha graça nenhuma se não fosse assim. Claro, mas, ou seja, na prática somos 6 pessoas a trabalhar os processos. Que estão a trabalhar aqui no centro da cidade, no centro de Torres Vedras, naquele edifício muito bonito, naquele edifício azul, ali ao lado do Teatro Cine, e é aí que trabalham e é aí que também reúnem com os pais e com as outras entidades, e é aí que funciona a CPCJ de Torres Vedras. É verdade. É a nossa sede, é um edifício muito bonito. Muito bonito, toda a gente tira fotografias. Exatamente. É verdade. Não deixa ninguém diferente, quem passa aqui na Avenida Tenente Valadim. E é ali que fazemos as nossas reuniões de equipa, que recebemos os pais, que recebemos as crianças e muitas vezes fazemos também reuniões fora, em casa ou nas sedes das nossas parcerias também, gostamos de ir visitar os outros, mas é aqui que nós fazemos toda esta gestão mais processual, portanto fazemos ali os atendimentos e toda a nossa intervenção é pensada e gerida ali naquela casa, é verdade. Ou seja, uma criança que vá para um parceiro, eu estou-me a recordar que tivemos connosco aqui em dezembro
um ex-líder também, mas de um outro tipo de instituição, já não é ele, mas continua empenhado. Um abraço para o amigo Vítor Canas também, que na altura foi muitos anos, e foi ele que criou cá o CAT Renascer, penso que é assim que se chama, né? Centro Comunitário de Torres Vedras. Se houver ali algum nome que não funcione, mas a gente sabe do que é que está a falar. Exatamente. Mas uma criança que vá, e por isso é que não são tantas, aquilo é uma dúzia e meia de crianças, isso quem lá vai ser colocado, esse tipo de crianças, que passam a ser muito mais felizes por estarem numa situação destas, que não é o mais agradável, mas é o melhor para elas, são números muito restritos, não é? Sim. E isso é mesmo os casos em que tem mesmo que ser. Sim. Nós conseguimos também verificar que as medidas que nós aplicamos, portanto, nós podemos aplicar segundo a lei, porque existe uma lei de proteção de crianças e jovens em perigo, e nessa lei estão especificadas as medidas que nós podemos aplicar. A maior parte, e se calhar à volta dos 90% deve andar aí, são medidas de apoio junto dos pais, ou seja, a criança fica no agregado e nós vamos apoiar os pais e aquela família a fazer ali alguma alteração. E, portanto, a maior parte tem a ver com isso. Caso se verifique que os pais, por alguma razão, não têm competências parentais ou não têm capacidade naquele momento, pode ser uma situação transitória, então o que fazemos é olhar para a família alargada. Ou seja, avós, tios. Exatamente, avós, tios, dando sempre primazia ao familiar que tem relações afetivas significativas com a criança. E isso é fundamental, porque eu colocar a criança num tio que está no Porto, que não tem ali relação nenhuma, pode ser também bastante violento para aquela criança. E, portanto, é olhar para a família alargada, perceber quem tem competências, quem tem disponibilidade, quem tem os recursos suficientes para poder apoiar a criança. E pode ser até numa fase transitória também. Não é? Vamos supor que o pai tem ali um problema e não consegue, durante um ano, durante uns meses, tratar daquela criança. Então, nós podemos propor sempre isso. Não é? É aplicar uma medida de apoio junto de outro familiar. Ou seja, por exemplo, deixar a criança com os avós durante um ano escolar. Imagino que um pai emigrou, um pai... Pode ser. Outra situação qualquer, pai esteve preso, um pai... Uma situação dessas, e quando o pai regressar tendo condições, não é complicado depois retirar a criança onde foi colocado e voltar aos pais. Os pais são pais, não é? Exatamente. Ou seja, torna-se... Há ali uma proximidade que torna depois essa transição mais fácil. E de facto pode acontecer isso, ou vamos para o pai tem um problema com álcool, ou então vai-te fazer um tratamento durante 6 meses, uma coisa qualquer, fica bem, avaliamos a situação, ok, muito bem, pode voltar então ao seio familiar, portanto ao agregado nuclear. Mas existe sempre esta primazia das relações afetivas e podemos então, numa segunda fase, olhar para a família alargada. Depois, numa terceira, olhar inclusive para uma pessoa idónea, mas que tenha ali uma relação afetiva com a criança também. Ou seja, já fora da família alargada, mas um amigo da família, que tenha ali uma relação... Que isso acontece muitas vezes, não acontece? Acontece por vezes, muito mais com elas e com as mães e com as amigas das mães. Sim. Há por vezes algumas amigas das mães que são mais mães dos filhos do que as próprias mães. Perdão, mas é um pouco assim, não é? Em alguns casos pode acontecer isso, sim. Mas é também um recurso importante. É alguém que pode estar ali disponível para uma situação que pode ser transitória também. Sim. E, principalmente, é importante se verificarmos que existe ali uma relação afetiva com aquela pessoa. Uma amiga que participou também na educação, que esteve sempre presente naquela família, por exemplo, pode, se calhar, durante um período, tomar conta daquela criança. Se a mãe ou se o pai não o puder fazer. Exatamente. E se não tiver família alargada perto, por exemplo, não é? Que possa também fazer essa... Será um terceiro nível também. Casos mesmo de violência, ou seja, casos de pais, daqueles... Vocês não podem dizer isso, ou não dizem isso de outra forma, mais técnica, eu diria isto... com a sensibilidade comum, casos de pais que não gostem dos filhos, acontecem situações dessas também. Claro, acontece. Como é que encaram um psicólogo, como é que encaram
uma mãe que tem um filho e que, eu não sei dizer isto da maneira, que não gosta mesmo do filho. Há gente que não gosta dos filhos. Felizmente, são casos muito raros. Não são? Felizmente são casos raros, é uma situação residual, mas efetivamente isso existe. Costuma dizer-se que o amor de mãe é incondicional. Na verdade não é. Na verdade é preciso condições para que aquele amor se desenvolva também, e do filho para a mãe. Muitas vezes isso não acontece, por diversas razões também, até pela personalidade da mãe, e muitas vezes conseguimos, muitas vezes não, são poucas pelo as enquadramento vezes. também. Exatamente, mas isso pode acontecer, alguém não ter ali uma relação afetiva com o seu filho, isso pode acontecer. Mas muitas vezes tem a ver com os estilos parentais também, com o tipo de relação que a mãe ou o pai ou o responsável legal estabelece com o filho, muitas vezes tem a ver com aquilo que aprendeu também e que tem a ver com a relação que teve com o seu pai, com o seu, exatamente. E muitas vezes, por exemplo, a questão dos maus tratos físicos, que são, nós temos também algumas situações, e são muitas vezes desvalorizados pelos pais, um bocadinho com esta justificação, mas o meu pai também me batia, portanto, isso acontece. E há duas situações diferentes. Há o tal chinelada educativa, claro, para a palmada violenta ou para a violência. Para um maltrato físico. É fácil vocês perceberem isso, o que é violência e o que é a parte educativa, embora nenhuma delas seja boa, mas pronto. Mas é fácil perceber-se até onde vai o razoável e o que é que ultrapassa o razoável. Sim. Quer dizer, há situações que há sempre ali uma linha cinzenta, sim. Mas é mais ou menos fácil de verificar isso, um pouco ligando a outros fatores também, não é? Ou seja, perceber se é um pai protetor, se é um pai que cuida daquela criança, se é um pai que faz com que ele vá à escola, que tenha ali um conjunto de cuidados, que tenha alimentação, que se vista bem, saúde, que faz com que ele vá às consultas. Um dia recebemos aqui uma queixa de que ele levou uma palmada. Quer dizer, temos que contextualizar bem aquela situação. O problema não é quando ele leva uma palmada, o problema é quando ele leva com o cinto todos os dias, leva com o que é que seja todos os dias. Isso é que é complicado, não é? E muitas vezes há que fazer também aqui uma reeducação dos pais, que é a parte também, é uma parte desafiante, é uma parte sensível, porque de facto ninguém gosta de ser confrontado com essa situação. Chamar a atenção. Sim, exatamente. Mas a ideia não é julgar aqui os pais, mas sim dar ferramentas aos pais. Dizer, olha, existe esta possibilidade também, não é? Experimente esta possibilidade. Isso é um cuidado que nós também temos aqui, que é de não fazer julgamentos. Não é? E de certa forma também nós conseguimos estabelecer relações de confiança com os pais que vêm aqui. É muito importante esta questão de estabelecer relações de confiança. Nós sabemos... São esses pais que dizem, mas se eu não lhe bato, eu bato e ele não faz nada do que eu lhe digo. Claro. Mas se eles lhe baterem, se continuarem a bater, eu penso que as crianças continuam a não fazer nada e vão se habituando a levar porrada, e aquilo já é indiferente. Claro. Indiferente, uma forma de expressão. Indiferente nunca será. Mas para a criança, se for habituada a que o pai lhe bata, aquilo à segunda, terceira vez já não é nada educativo, porque a criança já está habituada. Se não lhe bater é que ele estranha, não é? Exatamente. Por isso não é educativo de certeza absoluta. Esses casos têm mesmo que ser o pai a alterar, porque se não mudar o comportamento, a criança nunca mais vai fazer, nunca mais lhe vai obedecer, seja obedecer no sentido figurado ou no sentido literal, seja como for, percebe o que é que eu estou a dizer, não é? Sim. Isso acontece, não é? Sim. E tocou aqui num ponto fundamental, que é a mudança. Também. Sim. E são sempre os pais que têm essa responsabilidade de mudar. Portanto, um pai não pode utilizar sempre a mesma receita e esperar que o filho mude. Ou seja, ele utiliza sempre a mesma receita. Coloco-lhe aqueles castigos, de vez em quando uma palmada, e ele responde-me sempre desta maneira. Então, isto, quer dizer, alguma coisa tem de mudar. E então a responsabilidade de mudar é do pai. Então vamos aqui experimentar outras estratégias. Não é? E nesse caso a CPCJ é um local adequado para o pai recorrer, se precisar, ou o pai deve primeiro procurar aconselhamento, procurar um psicólogo. Por vezes também é o problema do dinheiro, do que o pai ganha, do que o pai, quando eu digo pai e mãe, é indiferente, um dos pais. Por vezes também é complicado. Se os pais
o pai ou a mãe, não tiverem esses recursos, é possível recorrer ao CPCJ ou não? Isso é para recorrer ao psicólogo em si, noutro local? Se for uma situação em que coloque então a criança em risco, Sim. dentro deste contexto da criança em risco, pode fazê-lo. E nós tentamos ativar essas respostas, nós temos aqui várias parcerias. As respostas na área da saúde mental não abundam também, mas temos aqui alguma capacidade de ativar respostas nessa área. E, portanto, quando é necessário que um pai faça um acompanhamento, muitas vezes passa por isso também, ou seja, o pai que tem, ou o pai ou a mãe, ou o responsável legal, que tem de ir ao psicólogo, ou tem de marcar aqui uma consulta. E quando nós, quando o Ângelo me diz saúde mental, as pessoas estão a ouvir e dizem, é tudo louco, tudo... Não, a saúde mental é aquilo que o Ângelo sofre, que eu sofro, que todos nós sofremos, e que vamos reparando e vamos ultrapassando por nós próprios quando conseguimos. Isso mesmo. Quando não se consegue, uma ajuda para uma situação normal, saúde mental é uma coisa normal e natural. Isso mesmo, e tem que ser encarada exatamente dessa forma. Não como um bicho de 7 cabeças, não é? Claro. Se assusta as pessoas, não é? Exatamente, como eu tenho uma dor de dentes, vou ao dentista, tenho um problema de saúde, vou ao médico e posso ter, efetivamente, num determinado período da minha vida, um problema para resolver, a nível emocional. Comportamental. Exatamente, e vou ao psicólogo para tratar disso. Não é? E muitas vezes nós fazemos esse encaminhamento também e alertamos para essa necessidade, que é, de certa forma, é o fazer o clique também ali, não é? É o pai também perceber, realmente eu posso beneficiar de uma ajuda e isto pode ter aqui uma repercussão também saudável no meu filho. E esse é ali o ponto de viragem, muitas vezes acontece. É o perceber, ok, eu preciso de ajuda, estão-me a dar aqui ajuda, também vou aproveitar e isto pode ter aqui um impacto saudável no meu filho. E quando dão essa ajuda, é uma ajuda gratuita, desde que haja necessidade, claro. Não é para nós, agora queremos o psicólogo ali para uma versão ali de borla e não está de pagar, isso de certeza que não, mas se a criança estiver em risco, se isso for para melhorar a criança e se não houver meios, é então aí que o CPCJ vai ajudar. Isso mesmo. Nós conseguimos, como eu estava há pouco a dizer, dentro das nossas parcerias, a ativar aqui algumas respostas para famílias que tenham aqui alguns problemas económicos, que não consigam efetivamente pagar uma consulta no privado. Então nós conseguimos ativar algumas respostas que são gratuitas, mas que tem de haver o compromisso também do pai ir ou da criança ir também. Mas conseguimos ativar esse tipo de respostas dentro da comunidade. Mas e hoje em dia, por vezes as pessoas podem estar um pouco desenquadradas de valores, mas é mais económico, é mais barato, custa menos dinheiro ir a um psicólogo do que ir ao dentista ou do que ir de longe, não é? De longe. Sim. São valores razoavelmente baixos, uma consulta num psicólogo que dê um acompanhamento como deve ser. Sim. E é fácil arranjar um psicólogo. Sim. Existe oferta de qualidade também, é importante. Sim. E é relativamente simples e fácil de encontrar um psicólogo, um profissional de saúde mental a um preço relativamente razoável. Aqui a questão tem a ver com aquelas famílias que não podem mesmo. Porque 20 ou 30 euros fazem falta para a comida da criança. Isso mesmo. E é porque chegam ao fim do mês e não têm mesmo. E é para essas que a CPCJ trabalha também. Exatamente. Não há que ter receio de ir à CPCJ. Ou seja, imagina, eu tenho um miúdo, tenho um filho, já são grandes, mas pronto, tenho um filho pequeno agora, sinto que há um comportamento estranho na escola, sinto que há um comportamento estranho com o miúdo, sinto que estou com dificuldades de lidar com ele. Como pai, eu não vou pensar, mas eu vou à CPCJ, eles acham que o problema é meu e vão-me tirar o miúdo. É assim que as coisas se processam. Não, como é que se processa? Há que ter medo. Não, nenhum. E esta é uma mensagem que é importante que passe também para todos, que é a CPCJ existe para colaborar com as famílias, para ajudar as famílias que podem eventualmente estar ali a atravessar um período mais complicado, mais frágil,
e, portanto, a ideia, nós temos também um princípio na lei que é o princípio da intervenção mínima. E, portanto, isso significa que a CPCJ intervém no essencial só. E quando a situação está equilibrada, a família deve seguir o seu caminho de forma autónoma e, portanto, nós acompanhamos só até a situação estar equilibrada. Mas as CPCJs existem exatamente para dar aqui à família, àquele agregado e àquela criança condições para que possam retomar o bom desenvolvimento e sair de um possível foco de perigo, de risco, etc. Até para a própria vida da criança, não é? Exatamente. Quer para tudo o resto se ultrapassa muito mais. Ou seja, desmistificando isto, basicamente não são as famílias pobres nem as famílias ricas, não são as famílias com mais cultura ou menos cultura. Problemas com filhos e problemas dentro da família que têm que ser ultrapassados acontecem em todas as famílias de forma geral, não é? É verdade, é completamente transversal. Basta ver, por exemplo, o problema da violência doméstica. Sim, sim. Da exposição à violência doméstica é completamente transversal. E, portanto, é muito difícil aqui perceber que existe aqui um grupo que é mais atingido por esta problemática ou não, porque é efetivamente transversal. E, portanto, é necessário que nós percebemos isso. Muitas vezes, alguns pais chegam aqui com receio também. O receio da CPCJ. Exatamente. E é necessário que se perca este medo também, não é? E que o pai até possa ir à CPCJ visitar e até tirar dúvidas. Eu quero falar aqui com um técnico sobre aqui umas dúvidas que tenho, e nós fazemos isso também. Podemos receber, exatamente, e esclarecemos sobre aquilo que for necessário. Se houver, então, uma situação de risco, de perigo, nós, então, temos o dever de intervir, abrir um processo de promoção e proteção, fazer a avaliação e decidir pela aplicação ou não da medida. Mas um processo não é uma coisa má. Não é uma coisa má. O processo é um aconselhamento, é uma questão de, pelo que eu entendi, numa primeira fase, num primeiro patamar, um processo é para resolver situações. Exatamente. É para ajudar, para dar ajuda, não é? Isso mesmo, isso mesmo. O processo, basicamente, o que compõe todos os passos que são feitos ali, desde o diagnóstico também, desde que começa inicialmente com a abertura do processo, aqueles procedimentos mais burocráticos, com o consentimento dos pais e da criança, caso tenha 12 ou mais anos, ou seja, o jovem também tem de dar, de certa forma, o seu consentimento para que nós possamos intervir, e isto é muito importante porque tem de fazer, a dada altura, tem de fazer sentido ao jovem também o nosso acompanhamento, e é importante que ele esteja também envolvido neste processo, enquadrado, e que perceba o que é que vai ali fazer, para que não seja uma casa onde vai falar com pessoas estranhas, e portanto temos sempre este cuidado de ouvir a criança. Muito importante esta parte de ouvir a criança também, perceber os seus receios também, e até informá-lo sobre os seus direitos, o que é que pode acontecer, os deveres também, exatamente. E por isso mesmo é importante que se perca um bocadinho esse medo de ir à CPCJ, porque é exatamente para isso que lá estamos, para colaborar com os pais, no sentido de arranjar soluções que sejam boas para os filhos. Portanto, porque numa primeira fase, para os filhos quem tem culpa é os pais, para os pais quem tem culpa é os filhos, e no meio disto tudo ninguém tem culpa, não é? É uma situação em que há situações a melhorar. Claro. Isso é um ponto fundamental, é tirar a culpa do processo também. E muitas encontrar vezes, soluções e não culpados. Exatamente. Ou seja, não olhar para os culpados e não estar ali a culpabilizar ou a trazer culpa para as relações familiares, mas sim encontrar soluções. Ou seja, a partir de hoje, o que é que nós podemos fazer? O que é que nós podemos alterar? É olhar um pouco para o presente e para o futuro, em vez de trazer essa questão da culpa para dentro. Porque chegar depois àquelas situações limites em que um filho possa ser retirado a uns pais, a CPCJ não tem interesse nenhum nisso, pois não? Não. É mesmo um limite em que seja mesmo uma situação muito, muito grave. Sim. E isso acontece numa situação, e eu posso também até esclarecer essa questão. Existe um artigo na Lei de Proteção de Crianças e Jovens, que é o artigo 91, que é o procedimento de emergência.
que é aplicado, ou seja, que é aquilo que normalmente as pessoas dizem que é a retirada de crianças a uma família. Essa situação só é aplicada, ou seja, nós só podemos retirar uma criança de uma família quando aquela criança está alvo de um risco extremo, imediato, e que possa afetar exatamente a sua integridade física e psicológica. E, portanto, os pais não dão consentimento. Ou seja, porque se os pais derem consentimento, quer dizer que eles estão a colaborar connosco. E os pais não dão consentimento. E, portanto, nesse sentido, ou seja, de retirar imediatamente a criança de um foco de perigo iminente e extremo, então é aplicado o artigo 91, que é a retirada da criança. É situações que por vezes se ouvem, e eu refiro isto porque nós, como diz o poeta ou o cantor, vemos, ouvimos e lemos, é uma situação muito badalada ali para os lados de Cascais, Estoril, coisa parecida, ainda há uns tempos atrás, que nós também desconhecemos, só ouvimos uma parte da reportagem, tudo bem, mas a passar-se, há maus profissionais em todo o lado e poderá ser um caso em que isso tenha acontecido e pode-se verificar. Em Torres Vedras não há situações dessas, ou pelo menos não há grandes situações de disputa, e quando um pai quer mesmo um filho e quando um pai faz tudo para ter um filho, é situações que pelo menos não se falam, não é? Não tem surgido. Eu estou a cobrar com a CPCJ há 3 anos e qualquer coisa, desde que eu cá estou, isso nunca foi aplicado. Ou seja, quer dizer que arranjamos sempre aqui outro tipo de soluções, com a colaboração dos pais também. E, portanto, ou seja, o pai a dada altura percebeu que tinha de parar ou que tinha de encontrar ali outro tipo de solução. Nem que no final perceba, porque se não fizer isso poderá ir para o tribunal e poderá chegar à situação de morte. Mas bom é soluções anteriores, não é? Exatamente. Porque é melhor sempre um filho estar com os pais, desde que as situações se resolvam, do que estar institucionalizado. Claro que sim. Até porque depois a adoção neste momento é muito complicada. E quando os miúdos acabam por ser adotados já têm uma idade demasiado... É um processo que continua a ser demasiado lento também se bem que nos últimos tempos está a ser um pouco mais rápido, porque se calhar existem também menos crianças pequenas. Institucionalizadas, não é? Sim. Mas em relação à retirada, quando isso acontece, isso é por lei, é sempre necessário que seja validada por um juiz também. Ou seja, não são os técnicos também da comissão que um dia se lembram, fazem aquilo, não é? Ou seja, tem de haver sempre uma comunicação para um juiz e o juiz tem de validar, tendo em conta a justificação que é dada. Pois, mas depois há a grande confiança que um tribunal, até como entidade parceira também, não é? Um tribunal, há a grande confiança que tem nas CPCJs. Exatamente, claro, e é que poderá algum mau profissional estragar aqui a engrenagem toda. Que tipo de crianças é que vos aparecem mais? São as crianças, os problemas com crianças, são com aquelas crianças de mais tenra idade ou dos tais 11, 12 anos para cima? A CPCJ preocupa-se e ocupa-se de crianças até aos quantos anos? Dos 0 aos 18 anos. 0 aos 18, até à maioridade. Exatamente. Existe ali uma exceção na lei que permite que uma criança possa ser acompanhada para além dos 18 anos, caso a própria peça. Ou seja, se houver um pedido do jovem, neste caso, dizer, olha, eu preciso de ser acompanhado além dos 18 anos e explicar as suas razões, a CPCJ tem esse dever também de continuar a acompanhar esses jovens, exatamente. Mas o processo tem de ser aberto antes dos 18 anos. E a partir dos 0. Portanto, a partir do momento em que nasce, nós podemos instaurar aqui um processo. Qual é normalmente a idade em que vos aparecem mais casos? Sim, existe aqui uma grande... a parte da adolescência acaba por ser problemática também devido a todas as questões que envolvem a adolescência, mas existe também ali dos 0 aos 2 anos, existe também aqui um número bastante significativo, que não devia existir, mas que existe ali dos 0. Isso tem a ver com os próprios pais, que ainda, sobretudo com o primeiro filho, que ainda não se estão habituados, ainda não perceberam que um filho não é mais um objeto que está em casa, não é mais um brinquedo que se tem, e são normalmente muito novos, não é? É verdade. Tem a ver com isso. Tem a ver muitas vezes exatamente com isso, com essa adaptação
à parentalidade, não é? O que é ser pai? Afinal, ser pai é difícil, não é? Tem as suas coisas boas, tem os seus desafios também, e muitas vezes aquela adaptação à parentalidade cria ali alguns desajustes e é preciso muitas vezes intervir. Mas a faixa de maior incidência tem a ver ali com a adolescência, portanto, a partir dos 12, 13, 14, 15, por aí fora. Que é uma idade, de certa idade de afirmação do próprio adolescente, em que o pai lhe perde o pulso, como estão a dizer, não é? E depois não sabe reagir também grande parte das vezes a isso. É interessante porque ela é naquela fase que se está a estabilizar a identidade também, e muitas vezes a identidade é construída ou estabilizada através de um afastamento das figuras parentais, não é? E portanto muitas vezes ela é uma dificuldade também de saber gerir este processo. Os jovens adolescentes querem ter a sua própria liberdade, a sua própria responsabilidade e estão a perceber quem são, não é? Ou seja, quem sou eu, quem vou ser eu como pessoa no futuro, como profissional, como marido ou como mulher, não é? E muitas vezes eles não sabem responder, mas sabem dizer como os meus pais não, de certeza. E portanto há ali um afastamento das figuras. E depois tem o tal problema dos pais que dizem, mas estás aqui na minha casa, mas sou o que pago, mas depois aquilo cria ali aquele conflito geracional. Claro. Isso é normal, é natural também. Desde que não haja desafio de ser do desenvolvimento, desde que não haja verdade. Situações graves, o CPCJ nessas... Isso faz parte também até do desenvolvimento humano, portanto é uma fase do desenvolvimento humano que faz parte e que é importante também que os jovens estabeleçam a sua própria identidade. E depois tem a ver também, há aqui outro fator que é o círculo de pares, não é? Os amigos, sim. A procura da sua própria tribo, muitas vezes, não é? As influências, que às vezes levam a experimentações também, etc. Mas acaba por ser ali um período bastante desafiante também para os pais, em perceber como é que podem lidar com aquilo tudo e situar-se perante aquilo, não é? Dou mais liberdade, menos liberdade, dou mais responsabilidade, menos responsabilidade, como é que eu giro tudo isto? E acabam às vezes por eles próprios também se sentirem perdidos. Mas de qualquer forma nós estamos a falar das situações que nos chegam a vocês. Normalmente isto é um processo natural também, não é? Os pais percebem e reagem de forma natural também a isso e de forma saudável também a isso. A maior parte dos pais fazem isso. Outros têm ali mais alguma dificuldade em gerir esse também processo. Depois ainda há um outro problema, é que não há um manual para pais, não há o pai perfeito. Exatamente. Há o pai razoável, não há os pais razoáveis. Exatamente. E os filhos razoáveis, situação razoável para tudo, para tudo gerar e se interligar umas coisas com as outras. É como as pessoas são todas diferentes também. Isso mesmo. E cada filho tem as suas próprias necessidades e as suas características. Às vezes já me aconteceu ver um pai ou uma mãe, e isso é comum ouvir-se dizer, eu não tenho 2 filhos, por exemplo, está tudo bem com um e outro, tem ali um conjunto de comportamentos desviantes e de desafio à autoridade, e a mãe diz, eu não percebo o que é que aconteceu, porque eu eduquei-os exatamente da mesma forma. E às vezes eu penso para mim, se calhar foi esse o problema, não é? Pode ser esse o problema também. Porque da mesma forma pessoas diferentes não podem não resultar. Não é? Exatamente, se calhar um precisa de mais liberdade, outro precisa de mais atenção e, portanto, isso pode efetivamente acontecer. Mas é algo que muitos pais também acabam por adquirir naturalmente. Ou seja, muitas vezes não é preciso o tal manual, também se fala, não é? Que seria muito prático e muito útil, mas há pais que adquirem também todas estas questões da parentalidade são adquiridas naturalmente também, não é? Quase por instinto, e o resultado acaba por ser bom. Pois, se houver ali uma fase mais complicada, estaremos então nós também para ajudar. Que é a CPCJ, exatamente, liderada pelo Ângelo Teodoro. Ângelo, isto, falar de crianças, falar de miúdos, falar de filhos e do desafio que tudo isso representa e da forma de ultrapassar bem esses problemas, de preferência sem ter que recorrer à CPCJ, e se o tiver também é saudável e também não tem nada
de mal nem por aí além. Isso mesmo. Nós estávamos aqui a noite inteira, mas depois somos maçadores. Nós falamos e às tantas estamos a repetir. Mas há uma coisa que eu queria pedir ao Ângelo Teodoro, em seu nome como psicólogo clínico e em nome da CPCJ que Torres Vedras lidera, uma mensagem para os pais que nos estão a ver, uma mensagem do que é a CPCJ, já falámos, mas do que é que eles podem contar convosco, quando é que vos devem recorrer a vós. Pronto, a mensagem final, se calhar para descansar muitos pais que nos estão a ver e para os ajudar. Pedi-lhe então que deixasse este espaço todo para si e para falar então com os pais de Torres Vedras. Ora, muito bem, quero dizer que isto foi uma conversa muito agradável também. Falámos aqui de vários temas e se calhar existiam muitos outros temas também para abordar, porque estas temáticas da infância e juventude são realmente muito ricas e há aqui vários prismas também para olhar para estas questões. Mas de qualquer forma, a mensagem que eu poderia passar lá para casa e que se calhar de certa forma quero vincar tem a ver com o papel da CPCJ na sociedade e que, portanto, as CPCJs foram criadas de um ponto de vista também cooperativo, ou seja, nós funcionamos melhor conforme também a comunidade funciona melhor e funcionamos melhor conforme a comunidade tenha mais confiança na própria entidade. E a CPCJ está cá exatamente para isso. Temos um conjunto de técnicos com formação, portanto, pessoas experientes que estão aí prontas para receber os pais, pode ser só para tirar uma dúvida, mas caso sejam chamados à CPCJ, podem ir confiantes de que vão encontrar um conjunto de técnicos que está empenhado em resolver um problema, em ultrapassar ali uma questão e, portanto, em encontrar, acima de tudo, uma solução para aquela criança, para aquele jovem. É, de certa forma, importante que a comunidade, principalmente os pais, tenham confiança nesta instituição, porque esta instituição é composta por várias outras instituições de Torres Vedras. E, portanto, deixo esse apelo e, finalmente, qualquer pai que queira ir lá fazer uma visita, falar com um técnico também, tirar dúvidas, sinta-se à vontade. Nós estamos ali na Tenente Valadim, na Avenida Tenente Valadim, o edifício azul, que já falámos há pouco, muito, muito bonito, e fica já convidado também a visitar as nossas instalações e falar com um dos técnicos e tirar alguma dúvida que possa surgir. Ângelo, obrigado por ter estado connosco, obrigado sobretudo por ter desmistificado um pouco também aquele papão que para alguns pais poderia ter ou poderá ter ainda a CPCJ. A CPCJ, pelo que eu entendi, é um organismo amigo, é uma instituição amiga dos pais, amiga das crianças, é uma instituição que não procura criar problemas, uma instituição que está sobretudo vocacionada para encontrar soluções. Isso é bom para si que nos está a ver, é bom para si que nos esteve a seguir, para nós e para mim com imenso prazer, e é bom desmistificarmos estas coisas. Na CPCJ encontramos sobretudo um grupo de pessoas amigas para resolverem alguns problemas que se colocam aos nossos filhos ou aos vossos filhos. Por hoje ficamos por aqui. Na próxima quinta-feira, eu prometo, vamos ter de novo outro convidado muito especial. Obrigado por nos fazer companhia. Até quinta.
Constantinos, um bacalhau cheio de história e tradição. Desfrute da qualidade e do sabor de um bacalhau de respeito e de excelência. Constantinos, sabor e tradição.